Oi gente, tudo bem com vocês? Tô vindo aqui gravar esse vídeo porque é um assunto que me pedem muito lá no meu Instagram e no meu TikTok. E aí eu resolvi gravar esse vídeo, que é sobre como eu monto meu planejamento de estudo e de trabalho. Se você não me conhece, eu sou Tainá Guimarães, estudante de medicina, estou no 3º ano da faculdade de medicina, mais especificamente no 5º período da faculdade. E muitas pessoas me perguntam, Tainá, como você dá conta de trabalhar e estudar? Até porque eu preciso trabalhar e ter uma carga alta de trabalho para eu conseguir, pagar a minha faculdade de medicina. E eu resolvi então gravar esse vídeo explicando um pouco sobre como eu monto o meu cronograma, como eu monto a minha rotina, como que eu estabeleço isso, porque isso é muito importante. A gente só consegue ter controle daquilo que a gente planejou. Nada daquilo que a gente não planejou a gente não consegue ter controle. Eu acho que isso é meio óbvio, né? Mas às vezes a gente não traz isso para a racionalidade, então a gente acaba se prejudicando no dia a dia. Então eu trouxe aqui também alguns passos, como que eu monto meu cronograma, e no final do vídeo eu vou mostrar para vocês o meu cronograma desse período e eu vou contar também um pouco sobre como eu fiz esse cronograma. Mas antes disso, eu já te peço para você já deixar um like nesse vídeo, já deixa seu comentário aqui embaixo, o que você quer que eu traga aqui, o que você quer ver, se você quer saber mais sobre profissão de social media, se você quer saber mais sobre como ganhar dinheiro na internet, e se você também quer saber mais como é a rotina de quem trabalha e estuda e também de quem só estuda, né? Então, eu procuro mesclar esses 3 assuntos aqui e eu acho que a chave deles vai ser a questão da produtividade em si, de como eu dou conta disso, tá? Então, antes da gente entrar no foco, existe um passo a passo que eu levo muito em consideração na hora de montar o meu cronograma e o meu planejamento de estudos. Isso eu tô falando numa rotina semanal, mas é claro que a gente também tem um planejamento diário, que aí a gente acaba entrando em outro vídeo, em outro tema. Eu também posso gravar aqui sobre como eu monto minha rotina diária, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é você montar um planejamento. Eu monto um quadro no Canva mesmo, com todos os horários, que horas que você acorda até a hora que você tem o seu último compromisso, até a hora que você vai dormir, tá? E aí a gente começa colocando nesse cronograma os nossos eventos inadiáveis, ou seja, nossas aulas, o horário que você vai para academia, coisas que você não vai adiar. Claro que às vezes o horário da academia acaba sendo mais maleável, e isso faz com que eu procrastine muito na hora de fazer atividade física. Então, só um parênteses aqui, por isso que eu malho com o personal, porque eu tenho um horário fixo com ele e eu sei que naquele horário eu estarei lá treinando e nada vai me fazer não ir, tá, gente? Só um parêntese. Além disso, você precisa saber qual o horário que você é mais produtivo para fazer o quê. Exemplo, eu, Tainá, para atividades que exigem muito meu raciocínio, que exigem muito meu cérebro, eu prefiro fazer isso de manhã. Embora de manhã eu ainda acorde um pouco letárgica e tudo mais, mas se eu estiver ali numa rotina sem férias, de rotina de trabalho, de estudo, eu rendo mais pela parte da manhã. Então isso também é muito importante. Você precisa saber qual é o seu horário de maior rendimento, porque isso vai ditar tudo. Porque tem gente que, por exemplo, mora perto da faculdade ou mora perto do cursinho, eu não sei qual é o estágio da sua vida, e que acorda às vezes 5 da manhã para estudar. E tem gente que prefere estudar até às vezes 10 horas da noite. E tá tudo certo, tá? Então, eu normalmente, dependendo da minha carga de trabalho, dependendo de como está acontecendo na faculdade, às vezes eu acordo um pouco mais cedo para poder lidar com algumas questões de trabalho antes de ir para a faculdade. Até porque às vezes acaba facilitando isso para mim, que às vezes eu chego em casa muito cansada e eu já quero dormir. Então, eu sei que de manhã é um horário que eu vou render mais. Outra coisa que você também precisa fazer é planejar com antecedência as matérias que você vai estudar ou o perfil que você vai trabalhar, no meu caso, né? Ou naquilo que você vai trabalhar, melhor, falando assim, mais generalista. Então já deixe mais ou menos planejado, olha, na segunda-feira eu tenho que estudar semiologia pediátrica, não sei. Na terça, eu vou estudar medicina legal. Então já deixa mais ou menos ali estruturado qual que vai ser pelo menos a disciplina que você vai estudar. O que eu te indico? Você estudar a matéria que você viu naquele dia. Por quê? Você já está com aquela matéria fresca na sua cabeça. Então você faz o seguinte, o que eu, Tainá, faço, tá, gente? Cheguei, anotei tudo que eu tinha para anotar nas aulas. Então eu chego em casa e reviso aquela matéria
não faço transcrição de aula, normalmente eu reviso aquela matéria procurando com base no livro e complemento, tá? Então isso é a forma com que eu estudo. Isso também é muito importante. Outra coisa que você vai perceber ao longo da faculdade e ao longo da vida é que você precisa saber as matérias que você tem mais facilidade e as matérias que você tem mais dificuldade. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. No período passado eu tive saúde e sociedade e eu tive fisiologia. Qual matéria que eu vou dedicar mais tempo estudando? Então isso é muito importante. A gente tem que saber como que a gente vai racionalizar o nosso tempo e como a gente vai demandar mais tempo para determinadas disciplinas. Então eu estudava muito mais fisiologia do que eu estudava saúde e sociedade, porque eu sabia que saúde e sociedade é uma matéria mais simples, é uma matéria mais dinâmica, que não exigia tanto de mim quanto uma matéria de fisiologia, por exemplo. E isso vai acontecer ao longo da nossa vida por inteiro. Então a gente precisa saber realmente o que a gente tem mais dificuldade e o que a gente tem mais facilidade. Outra coisa que eu pecava muito, gente, muito mesmo, e que a psicóloga até da minha faculdade, porque lá na minha faculdade a gente tem todo um suporte psicológico ali para os alunos, inclusive essa estrutura é maravilhosa lá dentro. E aí ela um dia virou para mim, a gente foi montar o nosso planejamento de estudos, e ela virou para mim e falou assim: Tainá, onde você se encaixa nisso? E aí você vai falar assim: olha, mas eu não preciso, às vezes você tem que botar no seu planejamento um horário que você vai ficar com o seu namorado, um horário que você vai sair, um horário que você vai ao cinema, um horário pra você parar, assistir uma série, pra você ler um livro e sair um pouco da sua rotina, tanto de trabalho quanto de estudo. E aí, quando ela me fez esse questionamento, eu falei assim: olha, mas eu não dedico tempo a isso. E na época eu tava solteira, hoje eu namoro. Na época eu tava solteira, eu falei: nossa, eu não vou dedicar tempo a isso, vou parar pra isso. Ela falou assim: não, então você vai parar e você vai ter um tempo pra você. Isso é muito importante, gente, porque a gente vê que o adoecimento do estudante de medicina é muito por isso, porque a gente vive numa rotina muito complicada, é uma pressão muito grande que a gente sofre dentro da faculdade, então assim, é uma pressão interna e externa também, que exige muito a nossa saúde mental. Então é muito importante com que a gente se mantenha sempre calmo e atento aos nossos sinais e sintomas também, porque às vezes a gente fica muito preocupado com o outro e esquece um pouco da gente. Então é importante com que você inclua na sua rotina um tempo para você. E eu vou sempre bater nessa tecla, viu? Sempre inclua um tempo para você, um tempo de descanso mental, para você ler um livro fora de trabalho e fora de medicina. E isso é muito importante, até porque quando a gente consome outras fontes de conteúdo, outros materiais, quando a gente lê um livro de romance, por exemplo, a gente também aguça a nossa imaginação e a nossa criatividade. Então isso é muito importante pra gente também, até pro nosso próprio raciocínio. Então fica aí essa dica também. Outra coisa que eu também me frustrava muito logo no início e quando eu comecei a conciliar essa rotina, eu tô falando aqui pra vocês, eu tô no 3º ano, mas eu já trabalho com a social media, já tenho essa rotina maluca há 2 anos e meio. Então, assim, eu tô falando pra vocês baseado em erros e acertos que eu cometi ao longo dessa jornada, e eu não tô falando pra vocês que tá tudo certo. Às vezes o que funciona pra mim não vai funcionar pra você, e você precisa ter muita clareza em relação a isso. Mas é o que tá funcionando pra mim e eu vejo como uma forma também de tentar te ajudar, de algum jeito. Então eu ficava sempre muito frustrada quando alguma coisa saía do meu controle. Exemplo: cara, teve uma época na faculdade que eu tive uma crise de enxaqueca absurda. Eu fiquei 3 dias de cama e eu não conseguia fazer absolutamente nada. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia estudar, eu não conseguia fazer nada. E aí eu me pegava no peso da frustração, porque eu achava que eu precisava entregar muita coisa, eu achava que eu precisava ser produtiva naqueles dias. Mas o meu corpo estava me falando: olha, não dá, esses dias você não vai conseguir focar nisso. Então é importante que a gente também esteja preparado para imprevistos, tá? Então saiba que imprevistos vão acontecer no seu dia. Então a gente também ajusta um horário no nosso cronograma pra gente também lidar com essas situações. Não consegui estudar medicina legal hoje, quando que eu vou conseguir estudar? Às vezes eu vou conseguir estudar no final de semana. Então a gente também deixa um horário ali sempre disponível para essas situações quando acontecer algum tipo de imprevisto, e saiba que isso vai acontecer. Não se sinta frustrado em relação a isso. Outra coisa, nem tudo que a gente estuda a gente gosta. Só que existem necessidades, você está na faculdade por algum motivo, ou no trabalho, nem tudo aquilo que você trabalha você gosta. Eu, por exemplo, gosto muito de criar conteúdo, mas eu não sou muito fã de criar material de design. E
hoje eu faço os dois. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso lidar com essa situação. Eu preciso achar uma forma para que eu não procrastine e deixe isso para depois e fique adiando eternamente. Então, qual dica que eu te dou? Sempre fragmente aquilo que você acha muito chato e aquilo que você não quer estudar e aquilo que você acha que não vai dar conta, que você fala, depois eu estudo. Não. Então, estude naquele momento, mas fragmente. E como que você vai fazer isso? Exemplo, você vai assistir um vídeo de 1 hora, você vai falar assim, cara, que saco. Vou assistir uma aula de 1 hora. Mas e se você assistir 3 aulas de 20 minutos? Você não vai achar tão chato assim, né? Então, a gente vai fazendo essas coisas com o nosso cérebro e a gente vai se burlando e vai ajudando também a não procrastinar e a fazer aquelas tarefas chatas. Então, sempre fragmente, tá? E é isso. E agora eu vou mostrar pra vocês como ficou meu cronograma. Eu ainda não tenho a minha grade fechada, a grade só que eu tenho aqui é do meu período passado. As minhas aulas estão voltando na próxima semana. Então, eu peguei a grade do período passado, né, do 5º período do último ano, e trouxe pra gente, mas vai ser basicamente a mesma coisa. O que vai acontecer é que às vezes pode mudar alguma coisa ali de local. Tipo, essa aula não vai ser na segunda-feira, talvez vai ser na terça, mas eu acho que não, creio eu que não vai mudar. Então, eu criei um cronograma lá no Canva, ficou assim, tá? E aí é só pra mostrar pra vocês como que eu realmente faço. Eu vou deixar aqui embaixo também um print pra vocês verem melhor como que ficou. Então, eu coloco, é uma tabela mesmo que você cria e você coloca todos os seus horários e os dias da semana e ali você coloca tudo que você vai fazer. Então, desde o acordar até o descansar e dormir, também coloquei os meus horários de treino, porque isso é muito importante. E aí, quando a gente tem uma visão geral, a gente consegue perceber que a gente está determinando um tempo de qualidade e um tempo certo para fazer cada tarefa. Às vezes a gente acha, porque a vida do estudante de medicina é muito corrida. Mas o que não te contam sobre a faculdade de medicina é que às vezes a nossa grade é completa, mas a gente não fica 100% do tempo exercendo tendo aquela aula, exemplo. Então eu tenho uma manhã cheia de... Gente, tô dando um exemplo aqui tosco. Eu tenho uma manhã cheia de fisiologia, então a gente vai ver endócrino a manhã toda. Às vezes o professor conversa com o aluno e fala assim, gente, se a gente for ter 2h30 de aula, vocês querem ser liberados mais cedo? E todo mundo topa, claro, né? E não tem intervalo, não sei o quê. E aí a gente vai fazendo isso, às vezes a gente percebe que temos mais tempo livre do que a gente acha que não tem. Então, sempre que eu tô na faculdade, só vou focar em coisas da faculdade. Quando eu chego em casa, eu foco nas coisas do meu trabalho. Isso é muito importante também, a gente criar um ambiente pra gente se organizar e mostrar pro nosso cérebro, olha, agora é o momento do trabalho. Olha, agora é o momento do estudo. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei trazer um pouco de como eu faço, de como eu me organizo, porque isso é muito importante. Todo mundo me pergunta. Como as aulas estão voltando semana que vem, eu acho que foi o tempo ideal pra isso. Já se inscreve aqui no canal, já ativa o sininho, já deixa seu like, todas aquelas coisas chatas. E me segue no Instagram também, porque lá eu mostro basicamente a minha rotina 24 horas por dia. Eu acho que vocês gostam também. Vou deixar o arroba aqui. E um link aqui embaixo também na descrição, caso vocês queiram me conhecer melhor. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!